Olá, olá, pessoas! Não vou mais chamar de pupilos e pupilas porque eu soube que tem outras pessoas aqui inscritas no canal que não são meus alunos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco na resenha dessa obra. Quero me desculpar com vocês pela demora em postar os vídeos, em continuar a resenha. O que acontece é que quebrei o celular e o áudio do meu webcam aqui do meu computador não estava funcionando. Eu gravava os vídeos, mas não saía áudio, então demorou a providenciar novos equipamentos para a gente continuar gravando. Mas eu acredito que vocês já devem ter concluído a leitura da História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Já deu tempo de vocês terem concluído, mas ainda assim eu vou continuar a resenha, porque como eu havia prometido fazer a resenha de todo o livro, eu vou cumprir. Eu já terminei a leitura, já resenhei todo ele. É a quinta vez que eu leio esse livro. Olha como eu gosto dele. É a quinta vez que eu leio porque eu utilizo ele para lecionar, para dar aula. Então, a leitura para mim é obrigatória. Dessa vez, eu não fiz os mapas mentais para compartilhar aqui na tela do computador para vocês, porque o equipamento é um pouco desconhecido para mim aqui agora. Então, os meus mapas mentais foram feitos dessa forma aqui. Mas eu vou contar para vocês o que tá nesses mapas mentais, quais foram as minhas impressões sobre a leitura, qual foi a minha compreensão sobre aquele momento histórico narrado pelo Léo Huberman, e mais do que isso, as pesquisas que eu fiz por fora da leitura para entender melhor essa conjuntura política e econômica daquele momento. Um outro livro que indico para vocês, eu sou apaixonada por Shakespeare, leio todas as peças, mas eu quero indicar para vocês O Mercador de Veneza. Eu tenho aqui duas edições, eu tenho essa pequenininha e tenho essa aqui da Nova Fronteira, que é muito legal, uma tradução muito bacana. Tem um livro já, um livro de Hollywood, mas que é bem fiel a peça de Shakespeare. Por que eu indico essa leitura? Porque Shakespeare era contemporâneo a todo esse processo narrado, descrito aqui por Léo Huberman. Ele escreveu essa peça em final do século XVI, em 1589, 1509, não tenho certeza. Então ele era contemporâneo a esse momento narrado, esse momento histórico. As peças dele eram solicitadas pela rainha da Inglaterra a fim de divertir a nobreza. A nobreza se divertia muito ouvindo ali as aventuras dos mercadores, dos colonizadores, do povo selvagem que era encontrado no Novo Mundo. Então é bem legal para vocês verem uma visão contemporânea daquele momento. Então eu acho legal, eu indico. Eu parei lá no capítulo 8. Ficamos de falar do capítulo 9, do capítulo 10 e do capítulo 11 e demorei esse tempão aí para trazer isso para vocês. Eu só quero situar vocês onde nós paramos, o que nós falamos, situar qual que é esse momento aqui. É importante pensarmos que nós não saímos do feudalismo e entramos para o capitalismo. Tô caminhando, tropecei, tô no capitalismo. Não, houve um longo processo de aproximadamente 3 séculos. Nós temos a Baixa Idade Média e esse processo até a Idade Moderna, né? Esse processo de transição de Idade Média para a Idade Moderna, o comecinho da Idade Moderna, uma sociedade pré-capitalista. Ali estava se moldando o processo para se formar o capitalismo como conhecemos hoje. Então não foi um processo demorado, um processo que demandou séculos.
E esse sistema pré-capitalista foi chamado de mercantilismo, sistema mercantil, em que exigiu a acumulação primitiva. O que é a acumulação primitiva? Eu vou só resumir o que é, mas eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo um vídeo da professora Virgínia Fontes, que ela fala de uma forma bem didática e bem resumida o que é a acumulação primitiva. Mas a acumulação primitiva é todo esse processo. A acumulação primitiva é uma categoria marxiana. E Adam Smith também estudou esse processo pré-capitalista, chamando ele de acumulação originária, ou seja, o que deu início aos processos que originaram, que culminaram no capitalismo. Para que isso acontecesse, precisava a acumulação de capital, né? O capital, qual que é a diferença de dinheiro e capital? Dinheiro é o seu salário aí, que você recebe e gasta, paga todas as contas, no final do mês não sobra nada. Essa é a minha realidade. Então, eu acho que é a realidade da maioria da população brasileira. A gente recebe o salário, paga as contas e não sobra. O que sobra a gente vai gastar com o nosso lazer, não é? Porque a gente precisa de lazer também. O capital é aquilo que você investe, é o que sobra. A maioria da população não tem o que sobra, não tem o que para investir. Então a acumulação do capital era isso. Capital para investir nas indústrias, nas fábricas, nas minerações. E como que eles fizeram isso? Como que eles acumularam capital? Com muita opressão, com muita crueldade, com muita violência, com muita truculência, com expropriação do camponês do campo, a retirada dele, a privatização das terras, aquelas terras que eram comunais, que eram coletivas, que eram arrendadas, né? Eles não estavam ali de favor, né? Fazendo um favor pro senhor. Não, eles estavam ali arrendando, eles trabalhavam pro senhor feudal, eles pagavam impostos, eles pagavam arrendamento, mas ainda assim não era interessante para o Estado e para as indústrias. Então eles eram expropriados, essa terra era privatizada pelo Estado e esse povo ia para onde? Esse povo ia para a cidade? Para cidades pequenas. Alguns, né, tinham aquela habilidade com o artesanato, lembre-se, porque lá na Idade Média, nos feudos, se produzia tudo que se consumia. Você precisava de uma cadeira, era produzido ali no feudo. Você precisava de vinho, era produzido no feudo. Você precisava de farinha, produzido no feudo. Cama, roupas, tudo era produzido no feudo. Então, muitos camponeses tinham essa habilidade com o artesanato. Então, alguns lá na cidade foram absorvidos como mão de obra barata no artesanato, como artesão, dentro dessas fábricas das cidades. E quem não era absorvido, não tinha trabalho para todo mundo, né? Hoje em dia não tem trabalho para todo mundo, naquele tempo também não. O que acontecia com esse pobre? Com esse pobre camponês que saiu, que não tem mais terra, não tem mais onde produzir a sua comida. É aquele que não era absorvido pelas fábricas, aqueles que não se tornavam artesãos. Eles viravam mendigos, desvalidos, pobres, e muitos deles se entregavam ali à bandidagem, iam roubar o sustento. Muitas mulheres, inclusive, que lá no feudo elas tinham o seu trabalho, elas plantavam, elas colhiam, elas produziam, elas fiavam a lã, elas tinham como sustentar os seus filhos, agora elas não tinham mais. Para a mulher ainda foi muito mais difícil entrar no mercado de trabalho, porque tinha todo o preconceito e a misoginia já construída lá na Idade Média. Então, para ela foi bem mais difícil entrar nesse mercado de trabalho. Além do que, a mobilidade para a mulher é mais complicada, porque tem crianças, porque engravida, porque amamenta, e tudo isso aí que se justifica, né, que usa para justificar a opressão contra as mulheres. Então, muitas mulheres lideravam protestos, lideravam movimentos em busca ali de alimento, de comida, de trabalho para sustentar os seus filhos. Então, esse homem que não era
absorvido como mão de obra como artesão dentro das fábricas, virava mendigo, virava ladrão. E os preços os preços também dos alimentos, dos produtos subiam muito, não contribuía. As pessoas, mesmo aqueles que trabalhavam como artesãos, trabalhavam nas fábricas, tinham seu emprego, não conseguia se alimentar bem, não conseguia se vestir bem, porque o salário não acompanhava a elevação dos preços. Não, eu não estou falando aqui do Brasil do século XXI, não. Naquele momento, sim, o salário não acompanhava a elevação dos preços. A gente está no mercantilismo. Essa ideia do sistema mercantil era de que as riquezas das nações se baseavam na quantidade de ouro e prata, na quantidade de trabalhadores empregados trabalhando de forma bem barata, recebendo bem pouquinho, e para manter ali a balança comercial favorável, tudo que era produzido deveria ir para exportação, exportar muito e não importar nada. Então a gente tinha muito ouro e prata, a gente tinha muito dinheiro e os preços subiam. Então quem era pobre, assalariado, proletário, não conseguia se alimentar e se vestir bem. Então aumentava aí ainda mais o homem pobre na mendicância e se entregando aí à questão da bandidagem. E muitas mulheres se prostituíam, além de liderar esses motins, esses protestos por comida, roubavam também alimentos para garantir o sustento dos seus filhos. Então foi um momento de muita pobreza. Enquanto uns enriqueciam, enquanto se formava ali a classe burguesa, que era ali formada pelos mercadores que enriqueciam e que agora não trabalhavam, mas emprestavam dinheiro. Tinha uma nova classe aí também de advogados, juízes, médicos, intelectuais, e que formavam essa classe burguesa. Então, enquanto poucos, tinha essa ascensão social, muitos estavam ali jogados à mendicância mesmo, à extrema pobreza, à extrema miséria. Aquelas pessoas também que tinham renda fixa, como aqueles que arrendavam as suas terras para os camponeses, também sofreram muito com a elevação dos preços, porque eles arrendavam suas terras, alugavam seus imóveis, ou recebiam viúvas que recebiam pensões do Estado. A renda deles não acompanhava a elevação dos preços. Quem não tinha muita terra, muito imóvel alugado, acabou também entrando na pobreza. Então, para a acumulação primitiva, a acumulação de capital para dar origem, para culminar no capitalismo, exigiu aí muita opressão e muita miséria da maior parte da população europeia. Nós tivemos o fechamento das terras, cercamentos, privatizações. E o camponês, quando eles eram expulsos de sua terra, eles podiam recorrer à justiça? Recorriam. E vocês podem ler aqui no Mercador de Veneza um exemplo de um judeu que recorre à justiça. Era muito cara, quem podia pagar eram só os ricos. E ali quem tinha direitos era o rico, quem tinha dinheiro, quem tinha dinheiro para pagar a justiça, para negociar com os juízes. Era um momento de muita opressão contra o pobre, contra o trabalhador, Não sei se é só naquele momento. E lá no capítulo 10, ele vai continuar essa ideia com precisa-se de trabalhadores. Crianças de 2 anos podem se candidatar, porque todo mundo precisava trabalhar, Todo mundo precisava ganhar dinheiro para ter um mínimo de decência, para viver com um mínimo de dignidade. O mercado estava em expansão, o mercado estava crescendo muito, estava exportando muito, todo o que se produzia era para exportação. Os preços estavam altos. Essa força que produzia esse material para exportação era aquele camponês expropriado, que agora não é mais camponês, e nem todos são artesãos, muitos deles são assalariados, empregados dentro dessas fábricas, que forma o proletário,
Tem as fábricas domésticas, a difusão ali do campo com a indústria, aqueles camponeses que permaneceram em suas terras arrendadas, pagando ali altos impostos e altas taxas de arrendamentos, mas que persistem, que resistem ali no campo, eles não ganham nem para se manter. Então eles acabam se entregando ali, entregando a sua força de trabalho, vendendo a sua força de trabalho como mercadoria para as indústrias e formam essas indústrias dentro ali do campo. Então o camponês trabalha a sua terra, produz o que vai comer e ainda produz ali para as indústrias. Então nós temos ali dentro das casas desses camponeses verdadeiras fábricas. E todos trabalhavam, todos fiavam a lã, todos costuravam, todos pregavam botões, todos trabalhavam. A gente vê aí o início de uma especialização do trabalho. Enquanto a mulher está ali fiando a lã, a criança está fazendo uma outra atividade, toda a família trabalhava ali para sustentar, vendia a sua força de trabalho como mercadoria para ter um salário digno, para aumentar a renda familiar. Então surgem aí as primeiras fábricas domésticas implantadas ali dentro do campo, dentro desse espaço do camponês, que além de trabalhar a sua terra, também trabalha como proletário. Uma coisa super interessante, Léo Huberman não coloca aqui no texto. No entanto, foi nesse momento que vocês já devem ter ouvido falar muito, que aconteceu a disciplina social, disciplinamento do corpo rebelde. Era muito complicado para aquele momento o homem da terra, que só sabe lidar com a terra, ir para a cidade e trabalhar com uma outra atividade que não fosse a agricultura. Então esse corpo que não se adequava, ele era visto como um corpo rebelde, como um corpo descartável. E além do que, não tinha emprego para todo mundo, quando eu falei, nem todos eram absorvidos, a elevação do preço estavam enormes, se alimentar bem, comer bem, então muitos entraram na mendicância, passaram a roubar, e a punição era muito cruel, né? Eles eram levados à forca, à tortura, porque esse corpo precisava de ser disciplinado, precisava se dar exemplo a toda a população pobre. Olha, ou você trabalha, ou você aceita esse sistema, ou você se adequa a ele, ou você vai ser punido. E aí a gente tem até o exemplo da caça às bruxas, né? As mulheres que não se adequavam, que não aceitava o seu corpo como máquina para produzir novos trabalhadores, para procriar, elas eram levadas às fogueiras. Sim, eram bruxas, né? Esse corpo ele deve ser disciplinado e essa disciplina ela vai ser feita com violência. Além desse disciplinamento, agora nós temos esse disciplinamento para o trabalho, nós temos a especialização. É muito interessante falar a especialização do trabalho. Dentro dessa divisão internacional do trabalho, que agora nós temos a exportação, o aumento de fábricas, o aumento de indústrias, a gente precisa de mais trabalhadores, um trabalhador vai fazer uma atividade, outro uma atividade diferente, assim especializar, tornar perito naquilo que ele está fazendo. Então, resumindo, o que são essas sociedades pré-capitalistas, né? Antes nós tínhamos ali o sistema familiar nos feudos, onde se produzia tudo o que se precisava. Nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo, nós temos o sistema fabril doméstico, o artesão, e agora nós temos um artesão que não trabalha por conta própria, ele é um artesão assalariado, ele trabalha para as grandes fábricas. Nós temos um processo de mineração, de acumulação de capital por meio da acumulação de ouro e prata, de carvão, também para ser utilizado lá nas máquinas das fábricas. Nós temos expropriação e privatização das terras por conta da difusão do campo e da indústria.
O campo agora deve produzir, tudo que é produzido é para a indústria, é para a exportação, e nós temos também a colonização do Novo Mundo das Américas, né? Resumidamente, esse capítulo a gente fala já em outras palavras de forma muito didática, mas são exemplos próprios da acumulação primitiva. E lá no capítulo 11, Ouro, Grandeza e Glória, eu posso dizer que Léo Huberman dividiu esse capítulo em duas partes. Na primeira parte, ele vai descrever, narrar todo esse processo na perspectiva do mercado, na visão do mercado. Olha, até o século do século XVI até meados do século XVIII, nós fizemos uma organização política, uma organização de classe social. Nós dividimos aqui, nós temos o Estado, a nobreza, o burguês, e temos o pobre, o trabalhador, o proletário. Agora vamos organizar a situação do estado econômico, e aí muitas teorias surgiram aí para se pensar, para se falar, para estudar o estado mercantil, que não era um sistema econômico, mas ele era estudado pelos intelectuais da época como um modelo ali de acumulação de capital, que poderia ser melhorado, que poderia ser substituído. Olha aí, substituído pelo quê, né? No estado mercantil, a quantidade da riqueza ali se media pela quantidade de ouro e prata, pelo processo de exportação, deveria exportar e não importar. E aí alguns intelectuais, entre eles o Adam Smith, olha, nós temos que pensar isso, né? De relações comerciais, não tem como haver esse crescimento econômico. A gente tem que ter boas relações comerciais dentro da Europa, dentro desse mercado. Para expandir o mercado, a gente precisa melhorar as nossas relações comerciais, né? Então, a gente não tem só que exportar, não. A gente tem que pensar uma outra forma de acumulação do capital, outra forma de riqueza da nação. Já que eu havia dito anteriormente, a balança do comércio favorável estava baseada na exportação apenas. Se produzir tudo, não importar nada, acumular ouro e prata, ou a elevação dos preços. Então, na concepção do Estado absolutista, esse era a melhor forma, era o melhor método para se acumular riqueza, para se tornar rico e poderoso. Nesse momento aí, a nação que estava à frente, a mais rica do mundo, era a Espanha. Na Espanha se concentrava todo o acúmulo aí de riqueza em ouro e prata, né? Inclusive havia um incentivo do Estado e da Espanha, esse modelo de premiar as indústrias que mais exportavam, que mais se produziam, os mercadores que mais trazia ouro e prata das colônias. Então tudo isso motivava a acumulação de capital. Recrutamento de trabalhadores, aquele povo que está ali na vagabundagem, que está mendigando. Olha, vai trabalhar nas indústrias, vai trabalhar nas fábricas. Aqueles que não foram absorvidos, que não sabem fazer nada, que não se adequaram, vai para as colônias, vai trabalhar lá nas colônias. E como que obrigava esse povo a trabalhar? Punições severas, como eu já mencionei. Essa era a maneira deles controlar o corpo rebelde. E isso era importante para a burguesia, que tinha muito medo do pobre, porque o pobre vai me roubar, o pobre vai saquear o que eu tenho, o pobre vai pôr uma olhada no que eu tenho. Era muito bom para a igreja, porque a igreja também tinha medo ali de perder o que ela tinha. O protestantismo, aqui a gente já está na reforma protestante. A reforma protestante não nasceu para proteger o pobre, não para libertar o pobre, mas para a burguesia, para justificar e para aceitar e para tornar legal, o marco legal da usura, da riqueza, que era condenado lá na Idade Média pela Igreja Católica. Então aí não tinha nada bom pensando a igreja, a Bíblia, nada pensando no pobre, no trabalhador, no camponês expropriado, não. Então era bom tanto para a igreja, para o Estado também era muito bom, porque o Estado estava gastando muito com assistência social, porque o Estado tinha que fornecer comida, tinha que fornecer um espaço para tirar esses mendigos da rua.
esses mendigos, evitar que esses mendigos roubavam. Então, disciplinar esse corpo rebelde com violência e com punição era interessante para burguesia, Estado e igreja. A filosofia da época, a filosofia cartesiana da época, René Descartes, Thomas Hobbes, trabalhava fervorosamente ali nessa concepção de disciplinar o corpo, né? Vocês já devem ter ouvido falar da filosofia mecanicista, ver o corpo como máquina, como algo mecânico para fornecer trabalho. E Thomas Hobbes e René Descartes contribuiu muito com essa ideia de disciplinamento do corpo por meio de punições severas. Mais uma vez aqui eu cito a caça às bruxas, maior genocídio contra mulheres que houve na história, e foi uma forma de disciplinar esse corpo rebelde. Lembre-se, no mercantilismo, uma das maneiras para medir a riqueza da nação é a quantidade de trabalhadores. A mulher que não procriava, a viúva que não se casava novamente, não procriava, as mulheres que perdiam seus filhos após o nascimento, as mulheres que não queriam conceber e abortavam, todas essas mulheres eram queimadas, eram queimadas nas fogueiras, eram vistas como bruxas. Então, tudo isso foi uma forma de disciplinar o corpo rebelde com um aparato, inclusive intelectual e religioso, para fundamentar e justificar. Isso também aconteceu lá nas o colonizado, os povos originários não eram civilizados, eram selvagens, eram animais. Então, seu corpo é uma máquina para produzir trabalho e deve ser utilizado para isso. São dominados por demônios. E tem uma outra peça do Shakespeare muito interessante para se ler, que se chama A Tempestade, que ele vai mostrar aí a visão do colonizador e do colonizado, e como esse corpo colonizado, os povos originários, era visto pelo colonizador, né? Pela classe que se dizia civilizada. Olha só, a filosofia que hoje é tão criticada, naquele momento era muito importante, era necessária para justificar por meio intelectual, por meio de estudo, de teorias, essa exploração, essa disciplinação para o trabalho, né? E aí eu digo que ele dividiu em primeira e segunda parte por isso, porque na primeira parte ele vai falar de como esse processo de trabalho foi se constituindo ali, e na segunda parte ele vai falar, olha, nos fins do século XVI acontece o declínio da Espanha, ocorre a ascensão da Holanda, graças ao seu conhecimento marítimo. Nós já falamos em um dos vídeos. Itália e Holanda, ele detinha esse conhecimento marítimo graças à sua posição de Veneza junto ao Mediterrâneo. Essas rotas marítimas construídas pelo Mediterrâneo garantiu aí esse saber marítimo, esse conhecimento marítimo. A Inglaterra e a França, ela quer tomar o controle desses serviços marítimos, não vai medir esforços, vai se investir bastante. É importante salientar que esse momento aqui, esse período, era de muita guerra. Os preços tal, não quer exportar, não quer importar, não quer comprar de mim. Guerra, barcos, navios mercantes ali dificultando a nossa guerra. Então tudo ali era conquistado, não havia para lá mediação, diplomacia, não, era tudo resolvido na guerra, no derramamento de sangue. Nesse período, os americanos, que hoje os Estados Unidos, América do Norte, que hoje os Estados Unidos, construíram sua marinha mercante, né? Investiram maciçamente. Todavia, uma das leis de navegação da época dizia que as colônias não podiam produzir conhecimento, não podia exportar nada, porque ela era apenas uma fonte de renda para a metrópole. Ela deveria produzir ali, tudo que ela produzia era para mandar para as metrópoles. Matéria-prima deveria ser enviada para a metrópole. A metrópole ia tornar essa matéria-prima em produto final, em produto manufaturado, e aí a colônia, se quisesse, poderia comprar da metrópole. É um negócio que deve ser questionado. É um negócio que deve ser questionado. Você manda a sua matéria-prima
não cobra nada por mandar sua matéria-prima e ainda tem que comprar sua matéria-prima de volta transformada em produto manufaturado. Os Estados Unidos não ficou nem feliz, não, né? Não ficou nem um pouco feliz com essa situação, dessa proibição dos colonos de iniciar qualquer indústria que pudesse competir com a indústria da metrópole. Isso gerou guerra, muita guerra, que acaba culminando, esses conflitos culminaram na independência dos Estados Unidos. E na América do Sul e na América Central, da mesma forma, México, Brasil, Peru, todas essas colônias deveriam enviar sua matéria-prima e depois comprar esse produto manufaturado das metrópoles. E tudo isso, toda essa conquista de como fazer as colônias aceitar essas condições. Muita opressão, muita violência, muito derramamento de sangue. Esse é um resumo, são as minhas impressões sobre o livro. Deixa aqui os comentários de vocês, o que vocês querem acrescentar, o que acham importante e eu não falei. Espero encontrá-los aqui novamente. Um grande beijo para todos vocês. Se inscrevam no canal, comente, curta o vídeo se tiverem gostado. E até logo!